Pense na vida, faça perguntas, queira saber de onde viemos, quem somos, para onde vamos. É bom entender. Tudo tem resposta, você pode crer. Comece hoje mesmo a procurar compreender. A terra é apenas uma escola sideral, é uma passagem da vivência espiritual. Você pode crer. Comece hoje mesmo a procurar compreender. Deus que é Pai poderoso não criaria nada. Fiquei super admirado com o trabalho que esses meninos desenvolvem, o Ribamar e o Ivan. Um trabalho excelente, um trabalho com Jesus, um trabalho de alta relevância. Então aconselho a todos que sintonizem a Rádio Chico Xavier a fim de receber as luzes que o alto envia para todos nós. Muita paz e Jesus nos abençoe. Pense na vida, faça perguntas, queira saber se só temos uma existência na Terra, por que tanta diferença entre as pessoas? Tudo tem resposta, você pode crer. Comece hoje mesmo a procurar compreender. Deus que é justo e bom sempre só quer o nosso bem. O que vemos são colheitas de um passado mais aquém. Uma boa noite, meus queridos amigos. Estamos através da TV Chico Xavier e da rádio chicoxavier.com iniciando o estudo do Livro dos Espíritos, hoje na segunda aula. E antes de começarmos ao estudo de hoje, queremos pedir aos amigos, aqueles que prestigiam a TV Chico Xavier e a Rádio Chico Xavier, que compartilhem, né, os nossos vídeos, acessem o nosso canal no YouTube e façam as suas inscrições, é gratuito, e porque isso vai nos ajudar a continuar as nossas atividades. Vocês podem também curtir os nossos a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Chico Xavier, e podem também seguir o perfil da TV Chico Xavier lá no Instagram, como também baixar o aplicativo Radiosnet e sintonizar na Rádio Chico Xavier, e
porque ela fica 24 horas, né, no ar com uma vasta programação, e com certeza aqueles que ainda não ouviram, né, a nossa rádio vai começar, né, a gostar. Façam essa experiência, baixem o aplicativo, né, no seu celular, no seu iPhone, e aqueles que não tiverem conhecimento ou dificuldade para baixar, só é através do inbox, né? Depois do programa, podem pedir, solicitar orientação, se não conseguirem baixar o aplicativo Radiosnet no seu celular ou no seu iPhone, né? Sua inscrição no Facebook também é muito importante para todos nós. Portanto, hoje, a continuidade do estudo do Livro dos Espíritos. Esse programa é um programa dedicado aos que gostam, né, de estudar. É muito bom assistirmos palestras de Divaldo, de Haroldo, de Bacelli, Sueli Caldas, outros, Arthur Valadares, e outros companheiros, né, missionários que divulgam pelo mundo inteiro a doutrina espírita. Mas é importante também pararmos um pouco para estudarmos, porque justamente o Livro dos Espíritos é o livro básico para entendermos os demais livros da codificação, como também as obras complementares. É uma obrigação para todo aquele que se diz espírita conhecer, né, a doutrina espírita, porque neste livro básico, tem tudo aquilo que precisamos conhecer, né, a respeito de nós, a respeito da vida, né, e a respeito de dúvidas que temos do nosso processo existencial e demais, né, temas. Então, o Livro dos Espíritos é muito importante, é obrigatório para que todos nós possamos entender melhor, né, as demais obras da codificação, como falamos, e também as obras complementares. Então, vamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Hoje é a segunda aula, né? Esse programa tem a apresentação de Ivan Farias e a produção, né, de Ribamar Soares. Então vamos iniciar o estudo. Vocês lembram, e aqueles que quiserem rever a primeira aula, vai lá no nosso canal do YouTube, que lá se encontra o vídeo da primeira aula. E vocês se lembram que, fazendo um pequeno resumo da primeira aula, que para coisas novas, né, sempre terá justamente uma palavra específica para aquela situação nova. E Kardec, com muita sabedoria e bom senso, teve justamente esse cuidado, principalmente porque a nossa linguagem, nós sabemos que existe determinadas palavras que identificam várias situações, como vamos dizer o objeto manga, né, a fruta, né, a manga de camisa, né, e outras situações. E Kardec teve justamente esse cuidado em relação à questão se estava ali sendo codificada uma doutrina nova, e os espíritos quem eram justamente aqueles os que vinham através dos médios trazer a doutrina espírita. Então nada melhor do que, e eles também se diziam, né, espíritos, e aqueles que estiveram aqui na Terra e agora se encontravam no mundo espiritual, e naquele momento com o objetivo de trazer o Consolador prometido. Então Kardec cria a palavra espírita. Na França, naquela época, existia justamente aquela questão, quando se criava uma situação nova, uma palavra nova, era registrada aquela palavra, né? E
Kardec criou a palavra espírita para designar aquele que seguia a doutrina dos espíritos, espírita ou espiritistas. Então ele teve todo esse cuidado, né, para que pudesse justamente ao longo da história não fosse confundida. Apesar de que, então diante dessa situação, a partir de 1857, 18 de abril de 1857, foi que surgiu, né, a palavra oficialmente espírita, né? E às vezes nós vemos outras denominações religiosas usarem, né, o nome indevidamente de denominação tal espírita, mas que espiritismo existe apenas uma, que é justamente esta ao qual Kardec foi o codificador da doutrina espírita. Então hoje nós adentramos, esse que nós fizemos um pequeno resumo foi justamente relacionado ao tomo 1, a introdução, né, do Livro dos Espíritos, porque já que combinamos que nós iríamos estudar justamente a introdução do Livro dos Espíritos, e hoje nós vamos começar justamente a introdução número 2, né, o tomo número 2 da introdução de o Livro dos Espíritos. Nós deixamos essa primeira slide, como deixamos lá também na primeira aula, que esse vai ser o texto incentivador para continuarmos esse trabalho e assim estudarmos juntos, né, e nos aprofundarmos no Livro dos Espíritos, que diz que esse trecho está justamente registrado lá no capítulo O Consolador Prometido, Instruções dos Espíritos. Tiramos apenas uma parte. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruir-vos, este o segundo. No cristianismo encontra-se todas as verdades, são de origem humana, os erros que nele se enraizaram, eis que do além-túmulo, que julgueis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede vencedores da impiedade, o Espírito de verdade. Então vamos iniciar o estudo, né? O tomo 2 da introdução do Livro dos Espíritos, que já começa também dizendo: há uma palavra sobre a qual importa, igualmente, que todos se entendam, porque é uma das pedras angulares de toda a doutrina moral e objeto de inúmeras controvérsias por falta de uma acepção bem determinada. E essa palavra é justamente a palavra alma. É interessante, Kardec justamente trabalhou nesse tomo 2, né, uma definição própria da questão da palavra alma, porque ela tem no nosso vocábulo, né, vários significados, vamos dizer assim, várias situações, e que precisava definir para nós, espíritas, principalmente porque essa palavra nós iremos voltar justamente a tocar nessa palavra lá na frente, quando começarmos as perguntas, né? E o cuidado dele foi justamente se definir uma estrutura de definição própria, espírita, da palavra alma, para que não houvesse confusão e nem dúvida e nem a confusão de entendimento, no caso para nós, né, espírita. Como Kardec era muito minucioso nas suas situações de estudo da codificação da doutrina espírita, ele teve justamente esse cuidado, né, de definir determinadas palavras, como essa alma que nós vamos ver aqui, para que a partir deste
dessa parte número 2 da introdução, essa definição ficasse consistente, né, na nossa memória, para que toda vez que em algum momento lá na frente do Livro dos Espíritos, ou alguma das obras básicas, nós vamos sempre nos referir a esse conceito que Kardec fechou justamente nesse tomo 2. Uma língua perfeita, segue ele, em que cada ideia fosse expressa por um termo próprio, evitaria muitas discussões. É por isso que ele teve essa preocupação de justamente definir, ter uma definição própria da palavra alma para nós espíritas, para que assim não fizéssemos essa confusão de entendimento de uma determinada palavra. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica, não tem existência própria e cessa com a vida. E essa é uma definição do materialismo puro, né? Para o materialismo puro, a alma é o princípio da vida orgânica, né? Então, quando o corpo morre, por essa definição, também, né, a vida, essa vida também cessa, acaba, não existe mais nada. Para o materialista, depois da morte do corpo físico, não existe mais nada, né? E é essa a definição que Kardec começa a colocar para que a gente possa comparar justamente alguns conceitos em torno da palavra alma. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma certa porção. Segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma só alma, a distribuir centelhas entre os diversos seres inteligentes durante a vida destes. Após a morte, cada centelha retorna à fonte comum, confundindo-se com o todo, como os regatos e os rios voltam ao mar, de onde saíram. Então, para essa definição, para este, é como se fosse um sistema. Nós vimos o sistema materialista, agora nós vamos ver esse sistema onde define que a alma é uma parte, vamos dizer assim, da centelha, do agente, né, universal. E através desse agente universal, cada ser absorve uma porção, uma parte. E no momento da morte, essa parte que foi absorvida do todo, desse agente universal, ela volta à sua origem e nessa concepção, nesse sistema, o ser, nós iríamos depois da morte deixar de existir, porque voltaríamos, né, vamos dizer assim, a esse agente universal. A diferença entre esses dois sistemas. Essa opinião difere da precedente, em que, nessa hipótese, há em nós algo mais que a matéria, restando alguma coisa após a morte. Vocês perceberam essa questão? Mas é quase como se nada restasse, visto que, não tendo mais individualidade, não mais teria consciência de nós mesmos. É como se nós vamos começar a existir a partir de hoje, então é uma parte desse todo universal, né, que é formado, vamos dizer assim, o Ivan agora, e depois meu desencarne, depois da minha morte, da morte do corpo físico, eu voltaria a esse todo universal, a esse agente universal, e a minha individualidade, o meu conhecimento se perderia. Então é uma coisa meio estranha, né, para nós espíritas, que já temos um entendimento da individualidade, né, da alma. Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva
a sua individualidade após a morte, aí já é outro sistema, e é justamente o sistema que se identifica com o pensamento espírita, com o pensamento da doutrina espírita. Nós somos um ser distinto, né? Um ser moral, distinto, independente da matéria. Isso significa dizer que nós sobrevivemos após a morte do corpo físico e que nós vamos conservar a nossa identidade, a nossa individualidade, né, após a morte desse corpo, né? É o retorno para a pátria espiritual, para a verdadeira pátria, a nossa verdadeira, né, morada. Alguém que quiser fazer alguma colocação, é importante, né? Alguém que quiser fazer alguma colocação, pode fazer, está aberto. A ideia justamente desse grupo de estudo, nós estamos fazendo aqui um grupo de estudo, realizando um grupo de estudo, e é muito importante a participação, né, de vocês, é muito interessante para criar essa dinâmica. E Dona Érica já começa a sua intervenção. De jeito nenhum, ninguém, de jeito nenhum, nada se perde. A nossa individualidade é própria, né, e depois da morte do corpo físico, nós continuamos com essa personalidade. Levamos para o outro lado aquilo que nós construímos aqui, de bom, né, ou de mal. Então vamos dar continuidade. Esta acepção é, sem dúvida, contradita a mais geral, porque debaixo de um nome ou de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado de crença instintiva, não derivada do ensino. Entre todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização de cada um, essa doutrina segundo a qual a alma é causa e não efeito é a dos, né, espiritualistas. Sem discutir o mérito de tais opiniões e considerando apenas o lado linguístico da questão, diremos que estas três aplicações da palavra alma constituem a três ideias distintas, são três sistemas, né, bem distintos entre si, que reclamam cada uma um termo diferente, como nós percebemos. A do materialista, aquela outra em que nós nos dispersamos depois da morte do corpo físico e retornamos à parte para o todo e nós perdemos a individualidade. E o terceiro, que nós mantemos a nossa individualidade. Essa palavra tem, pois, tríplice acepção e cada um tem razão. Cada um dentro do seu entendimento, do seu grau de visão e de percepção das coisas, do seu ponto de vista, na definição que ele dá. O mal decorre do fato de a língua não dispor senão de uma palavra para exprimir três ideias, como falamos justamente a questão da palavra manga, a fruta, né, a manga de camisa, a manga do liquidificador, né? Existe dentro de uma palavra existe justamente três objetos, vamos dizer assim, que se identifica com essa palavra manga. A fim de evitar todo equívoco, seria necessário restringir-se à acepção da palavra alma a uma das três ideias. A escolha é indiferente desde que todos se entendam, pois tudo isso é uma questão de convenção. Julgamos mais lógico tomá-la na sua acepção mais comum. A ideia de Kardec, nesse tomo número 2, é justamente que nos mostrar, uma das ideias é nos mostrar que nós devemos justamente ter um conhecimento, né, uma capacidade de reflexão e de percepção, para que
nos estudos mais à frente a gente não venha confundir, né, vamos dizer, os conceitos espíritas com os conceitos de outra doutrina, de outros conhecimentos, né? Ele teve desde o começo o cuidado de fazer as definições próprias da doutrina espírita para que não houvesse justamente essa confusão de ideias. Por isso, chamamos alma ao ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. Ele começa aí a definir para nós, né, espírita, para o espírita, a palavra alma. É o ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. Eu sou um espírito, você é um espírito, né, que tem um corpo, né, e esse corpo pode perder e vai perder a sua vitalidade em algum momento, né, à frente, e a individualidade, no caso a personalidade Ivan, vai persistir, vai sobreviver à morte do corpo físico. Mesmo o que esse ser não existisse, não passasse de um produto da imaginação, ainda assim seria preciso um termo para designá-lo. Na falta de uma palavra especial para cada uma das duas definições das outras ideias, chamaremos o princípio vital. Vamos ver se tem alguma colocação aqui que é importante essa interação. Tudo bem, então vamos continuar. Princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, e é comum a todos os seres vivos. O princípio vital é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Então a planta tem o princípio vital, né? O nosso corpo tem o princípio vital. O princípio vital é coisa distinta e independente, já que pode haver vida como exclusão da faculdade, né, de pensar. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em certas circunstâncias. Segundo outros, e esta é a ideia mais comum, ele reside num fluido especial, universalmente espalhado, e do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida. Como vemos, o corpo inerte absorve a luz. Esse seria, então, o fluido vital, que, na opinião de alguns, não seria outro que o fluido elétrico animalizado, também designado de fluido magnético, fluido nervoso. Aí ele já começa a colocar o conceito do fluido cósmico universal, né? E que esse fluido vital, esse fluido elétrico, esse fluido animalizado é nada mais do que o fluido cósmico universal, nas suas especificações, que aí é denominado nas modificações, né, do fluido cósmico universal. Evitar-se-ia igualmente a confusão, mesmo se servindo da palavra alma nos três casos, desde que se ajustasse um qualitativo. Ele começa aí justamente a definir a palavra alma para nós espíritas, especificando o ponto de vista sobre a qual encaramos ou a aplicação que delas se faz. E aí ele começa, vamos ver se alguém está com alguma interação. Até aqui.
Vamos ver aqui na... Dona Érica diz, a diferença é que a alma é quando estamos encarnados e o espírito é quando estamos desencarnados. Perfeitamente. Dona Érica. Poder-se-ia assim dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital para designar o princípio da vida material, a alma intelectual para o princípio da vida inteligente e a alma espírita para o princípio da nossa individualidade após a morte. Ele deixa bem definida a questão da alma. Olha, a alma espírita para o princípio da nossa individualidade após a morte. Como se vê, tudo isso é uma expressão de palavras, mas questão muito importante para nos entendermos. E é isso o objetivo dele. Dar um entendimento acerca da palavra alma para que a gente possa absorver esse conceito ao longo dos estudos que nós vamos empreender ao longo do tempo. De acordo com isso, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual própria dos animais e dos homens e a alma espírita somente a dos homens. Ele distingue bem, é bem interessante essa distinção, né, de Kardec em relação a essa questão, porque ele faz as definições, né, próprias de cada um para que não haja justamente essa confusão. A alma vital, ou aquele fluido, né, que nós vimos, vital, que é inerente, né, às plantas, os animais, os seres orgânicos, tem esse princípio vital, essa alma vital. A alma intelectual que é própria dos dois, mas a alma espírita somente o homem tem. Julgamos dever insistir nestas explicações pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. Ele insiste justamente nessa questão, né, e a respeito da doutrina espírita, que define justamente a alma distinta, né, do corpo físico, ela é independente da matéria e ela sobrevive à morte do corpo físico. Devendo a palavra alma, tendo que aparecer, repetir-se frequentemente no curso desta obra, o que nós falamos anteriormente, importa ser fixada no sentido que lhe atribuímos a fim de evitarmos qualquer engano. Então nós já vamos estruturando justamente um conceito próprio da doutrina espírita a respeito de alma, para que a gente não vá justamente fazer a confusão, né, devida nos estudos mais à frente. Então, chegando, né, ao final, né, desse estudo, já deu, nesse primeiro tomo, já deu para ter uma ideia justamente do que ele quis, né, colocar a respeito da palavra alma para nós espírita. Ela tem uma individualidade própria, ela sobrevive ao corpo físico, né, e ele teve uma preocupação muito interessante de distinguir justamente essa palavra do conceito materialista, do conceito daquele outro sistema em que nós, depois da morte do corpo físico, nós voltamos, vamos dizer assim, ao grande todo, mas nesse caso nós perdemos a individualidade. E nós já sabemos, através dos livros da codificação e da própria codificação dos trabalhos de Kardec, que espíritos definidos, né, vinham trazer justamente a mensagem que, através do seu imenso trabalho de codificar, construiu o Livro dos Espíritos e as demais obras da codificação. É muito interessante, eu acho muito interessante nesse estudo, é importante, né, para todos nós,
é importante mais ainda que haja uma interação, né, colocações, né, para que possamos dinamizar esse estudo. A próxima aula vai ser justamente o tomo 3 da introdução do Livro dos Espíritos, né, o tomo 3. Nós resolvemos estudar desde o início, como se diz, desde o começo, né, porque geralmente nós tínhamos o hábito, e geralmente as pessoas têm o hábito de começar a estudar o Livro dos Espíritos através da primeira pergunta, né, da primeira pergunta. E esquecemos de ter a ideia de que a introdução é de fundamental importância para o estudo da doutrina espírita. E como nós vimos, existe uma introdução, existe a parte de perguntas, e lá no final justamente tem outra parte, que é de conclusão do Livro dos Espíritos, que nós vamos levar esse estudo até o final, sem pressa, sem ter aquela ideia de ter que acabar esse livro o mais breve possível. Então, que possamos contar sempre com a ajuda de todos na divulgação desse trabalho, né? É um trabalho diferente de assistir palestras, porque a palestra nós estamos ali na contemplação daquele que está explanando, às vezes no clima de uma energia diferente, mas que é preciso estudar a doutrina e não ficar só nessa ideia de contemplação. Às vezes nós, em um determinado tempo da palestra, nem estamos mais concentrados. Às vezes nós estamos concentrados mais no palestrante do que na ideia do que ele quer passar para todos nós, e fixa, às vezes, muito pouco, né, da palestra que nós estamos assistindo. E o estudo ele vai justamente ir sedimentando um conhecimento que todos nós estamos precisando. Então, Dona Érica diz, o importantíssimo esse estudo do Livro dos Espíritos é a base de tudo. Então essa é a ideia, e até o próximo programa, né, e que vocês possam divulgar. Nós iremos definir um horário, né, para este programa, para que vocês também se programem, leiam o tomo 3 com calma do Livro dos Espíritos, para que vocês também venham já com alguma ideia, algumas colocações a respeito, dúvidas, e se eu não souber responder, nós vamos juntos com os outros companheiros construir, né, justamente a resposta para aquilo que eu não, por algum momento, não tenha conhecimento ou entendimento, e para que possamos sair de cada programa com uma estrutura de conhecimento acerca daquele tomo ou daquele capítulo que estamos estudando. Então, que Jesus possa nos abençoar. Agradecemos a presença de todos e que compartilhem, divulguem esse trabalho, que é de fundamental importância para nós, para a doutrina espírita. Agora escutem, né, um recado do nosso companheiro Samuel, nesse encerramento, Samuel Duarte, nesse encerramento do programa de hoje. Na Rádio Chico Xavier, fiquei super admirado com o trabalho que esses meninos desenvolvem, o Ribamar e o Ivan. Um trabalho excelente, um trabalho com Jesus, um trabalho de alta relevância. Então aconselho a todos que sintonizem a Rádio Chico Xavier a fim de receber as luzes que o alto envia para todos nós. Muita paz e Jesus nos abençoe. Pare, pense na vida, faça perguntas, queira saber de onde viemos, quem somos, para onde vamos.
é bom entender. Tudo tem resposta, você pode crer. Comece hoje mesmo a procurar compreender. A terra é apenas uma escola sideral, é uma passagem da vivência espiritual.